Fala aí galera, beleza? Então galera, eu sou o Cássio, crio conteúdo sobre Salesforce e hoje estamos começando mais uma série sobre programação e nessa série a gente vai falar sobre programação orientada a objetos, beleza? A gente vai usar mais o termo OOP porque até para você pesquisar depois fica mais fácil, usando o termo em inglês, beleza? Então eu sempre vou falar OOP, beleza? Durante a série. E lembrando, galera, que essa série é uma série para iniciantes, beleza? Então eu vou cobrir os conceitos básicos sobre OOP, tá? Se você está procurando algo um pouquinho mais avançado, infelizmente você não vai encontrar nessa série. Mas quem sabe, galera, daqui a um tempo eu faço uma outra série com conceitos mais avançados aí sobre OOP, beleza? Então vamos lá, galera. Esse vídeo aqui é só uma introdução, tá? Do que esperar nessa série, beleza? Então, para quem serve essa série? Bom, galera, eu acho assim que você vai aproveitar mais dessa série se você já estiver confortável, com os recursos básicos de Apex, tá? Como o DML, então você sabe inserir, editar registros dentro da sua org, Você sabe fazer query, você sabe criar uma lista, laço de repetição, o famoso loop, for, estruturas condicionais, que é o if, e o relacionamento entre objetos, beleza? Então assim, você precisa realmente saber disso tudo para entender sobre o OOP? Não, Você pode seguir essa série, e você vai ter um entendimento ali de alto nível, sobre os conceitos por trás. Mas para você já ir colocando a mão na massa, para você já poder fazer isso, é legal você já entender sobre esses recursos, beleza? Mas de novo, galera, se você está estudando para ser programador, se você é um programador iniciante, é interessante que você não comece por OOP, tá? Que você comece mais pelos recursos básicos de programação mesmo, Então lista, for, if, porque o OOP ele acaba dando estrutura para o teu código, mas a lógica, a regra de negócio por trás ali das suas aplicações é tudo isso daqui, query, lista, loop, entendeu? Então a gente aprende OOP para encapsular esses recursos básicos, para estruturar tudo isso dentro da sua aplicação, beleza? Então eu recomendo que, se você é programador iniciante, que você primeiro comece por esses recursos aqui na tela, tá? Pessoal, e antes da gente ir pro próximo slide, eu tenho aqui no YouTube uma série sobre esses recursos básicos de Apex, tá? Então DML, query, listas, for, if, relacionamento entre objetos. Tenho uma série que cobre todos esses recursos para iniciantes, tá? Então eu vou deixar o link aqui em cima se você tiver interesse. Beleza, então galera, vamos para o próximo slide. O que vamos aprender? Bom, então primeiro de tudo, acho que faz mais sentido a gente aprender o que de fato é OOP, beleza? E por que a gente deve usar esse paradigma dentro do nosso código. E em seguida a gente vai aprender sobre classes e construtores, tá? Então a gente vai ver que dentro de OOP, cara, o que mais tem são classes, tá? E aí as classes podem ter construtores, então a gente vai entender como que isso tudo funciona. Depois temos os métodos, não podemos deixar
de falar sobre os métodos. Os métodos é onde a gente vai ter a nossa lógica, né, nossa regra de negócio das nossas aplicações, tá? Então é importante que a gente entenda como criar, né, esses métodos e como funciona. Boa. Na sequência, variáveis globais, tá? Então, dentro das classes, a gente pode ter variáveis de alto nível, beleza? E a gente vai aprender como que a gente consegue setar essas variáveis, como que a gente consegue usar essas variáveis, beleza? E mais adiante temos os modificadores de acesso, pessoal, um tema bem importante, é o que vai permitir que a gente consiga acessar as classes e os métodos, tá? Então, se a gente está numa classe e quer chamar uma outra classe, né, ou um método de uma outra classe, eles precisam estar com os modificadores de acesso corretos, beleza? Então a gente vai aprender sobre isso. E por último, mas não menos importante, a gente vai ter uma aula, na verdade um aulão, sobre princípios de OOP. Ué, mas Cássio, essa aula não faz sentido ser a primeira aula? Né? Primeiro aprender os princípios, depois, né, seguir com os temas. Então, pessoal, eu tenho quase certeza que se eu começar falando sobre princípios de OOP, a maioria vai ficar boiando, tá? Então, primeiro a gente vai falar sobre tudo, né, sobre todos esses temas, e depois, por último, os princípios de OOP. Porque conforme eu for falando dos princípios, né, na verdade são 4 princípios, eu vou conectando cada um com algum desses pilares que a gente já aprendeu, beleza? E aí eu acho que vocês vão fixar melhor assim, tá? Ao invés de eu já falar os princípios primeiro e depois durante e aí o restante da série vocês esquecerem completamente dos princípios, tá? Então acho que seguindo assim a gente vai aproveitar mais o conteúdo, beleza? Beleza, galera. Então temos mais um slide aqui sobre mudanças, tá? Mudanças. O que acontece, pessoal? Nessa série eu não vou usar o Developer Console, tá? Se você assistiu as minhas 2 outras séries, né? A parte prática eu acabei fazendo no Developer Console, tá? Porque é mais acessível, né? Não precisa baixar nada. Porém, pessoal, para essa série eu vou migrar para o VS Code, tá? Por que eu vou migrar? Porque primeiro, né, se você quer ser um programador, né, profissional, você vai ter que usar um IDE mais profissional, né, que te dá mais recursos, tá? E aí o padrão de hoje em dia acaba sendo o VS Code, né? Eu acho que ele é o mais utilizado hoje em dia, né, para programação profissional, beleza? Então eu fortemente recomendo e sugiro que vocês baixem o VS Code, tá? E comecem a desenvolver no VS Code, tá? Porque quando você estiver trabalhando, vocês não vão usar o Developer Console. Assim, tem alguns malucos aí que até hoje usam o Developer Console, tá? Mas ele é bem mais limitado, tá? Principalmente quando começar a desenvolver front-end, no caso o LWC, vocês não conseguem usar o Developer Console para desenvolver. Tem que migrar para um IDE como o VS Code, beleza? E também, né, se a gente quiser versionar o nosso código, que é muito importante, né, hoje em dia, no desenvolvimento profissional, e aí a gente acaba usando o Git para fazer esse versionamento, tá? E o Git não está disponível no Developer Console, tá? Então mais um motivo para você migrar para o VS Code, beleza? Então eu vou deixar um link na descrição
sobre um passo a passo de como baixar o VS Code, né? Tem outras coisinhas também que você tem que baixar, né? Como que você se conecta numa org, tá? Isso é tudo importante para a gente já começar bem na primeira aula, beleza? E agora só tem mais uma pergunta para fazer para vocês. Bora lá? Bora lá então, galera. Bora aprender sobre OOP e a gente se vê na primeira aula. Valeu, tamo junto.